Nesse exercício 8 da lista do Igor Ken sobre resistores das semanas 13 e 14, ele tem um chuveiro que foi feito para funcionar com 110 volts. E ele quer mexer na resistência desse chuveiro para o chuveiro funcionar com a DDP de 220 volts com a mesma potência. E aí, em cada alternativa, ele está fazendo uma coisa diferente com essa resistência. Por isso, eu recomendo fazer esse exercício em duas partes. Na primeira parte, a gente vai ver o que precisa acontecer com a resistência, então a gente vai ver como que vai ser essa resistência nova. E na segunda parte, a gente vai fazer a análise de alternativas. E aí, com essa análise de alternativas, a gente vai ver em qual alternativa a mudança está fazendo o que a gente precisa para obter a nova resistência necessária. Então, na primeira parte, potência é U ao quadrado sobre R. Vou usar essa fórmula porque eu tenho os U's e eu quero o R. Então, não vale a pena usar P igual a U vezes I, porque a corrente não está entrando nessa história. Então, usando essa aqui, a gente já trabalha logo com o que é necessário. E, além disso, ele quer que a potência na primeira situação seja igual à potência na segunda situação. Na primeira situação, o U é 110, então 110 ao quadrado, dividido pela resistência no primeiro caso, vai ser igual. No segundo caso, o U é 220 e eu quero saber como que precisa ser a resistência do segundo caso. 110 ao quadrado é o mesmo que 110 vezes 110, tem o R1 aqui embaixo. 220 ao quadrado é o mesmo que 220 vezes 220, e isso está dividido por R2. Vou dividir os dois lados da equação por 110 dá 1, aqui por 110 dá 2. Vou dividir de novo os dois lados da equação por 110 dá 1, por 110 dá 2. E aí a gente ficou que 1 vezes 1 sobre R1 é igual a 2 vezes 2 sobre R2. Vou multiplicar em cruz, e aí eu vou ter que R2 tem que ser igual a 4 vezes R1. Então, eu preciso que a nova resistência seja igual a 4 vezes a resistência da primeira situação. Agora sim a gente vai ver o que precisa acontecer com essa resistência. Na alternativa A, ele está falando, ele falou que o Rho é o mesmo. Então, ele falou que vai ser o mesmo material. Então, lembra que R é igual a ρL sobre A e que ele não vai mexer no Rho, nesse Rho aqui. E aí, no primeiro caso, ele está falando que vai ter o dobro do comprimento do fio. E aí, se ele falou só que vai ter o dobro do comprimento do fio, quer dizer que ele não vai mexer na área. Então, na letra A, ele está dizendo que a resistência R2 tem o comprimento igual ao dobro do comprimento 1, o Rho é igual ao mesmo Rho, porque é o mesmo material, e se ele não falou nada sobre a área, é porque a área vai ser a mesma. Agora, vamos ver se essa resistência fornece o quádruplo da resistência anterior. Spoiler, não vai fornecer. Vamos lá. R2 é igual a Rho2 L2 sobre A2. Rho2 é o mesmo que Rho1. L2 é 2 vezes L1. E A2 é igual a 1. Vou botar esse 2 para frente. Isso vai ser igual a 2 Rho1 L1 sobre A1. E isso aqui é o mesmo que o R1. Então, R2, nesse caso, está sendo igual a 2 vezes R1. Então, quando eu aumento o comprimento do fio, eu aumento a resistência. Só que se eu aumentar de 2 vezes, eu aumento a resistência de 2 vezes. E o que eu precisava que acontecesse era que eu aumentasse de 4 vezes. Agora, a letra B, a gente nem precisa conferir, porque se eu diminuir o comprimento do fio, eu também diminuo a resistência. Essa aqui não podia marcar de jeito nenhum. Agora, quanto à área. Vamos olhar aqui a área. Se eu aumento a área, eu diminuo essa fração, porque eu estou dividindo por um número maior, então eu diminuo a resistência.
Então, eu não vou poder aumentar a área, eu vou ter que diminuir a área. Ó, por outro lado, se eu diminuo a área, isso aqui está sendo dividido por um número menor, então eu aumento essa fração. Então, para aumentar a resistência, eu diminuo a área. Então, analisando aqui as alternativas. Esse aqui é metade da área, diminuir a área. O quádruplo da área, não, ele aumentou a área, com isso ele diminui a resistência. E o que eu quero é aumentar a resistência, eu quero uma resistência 4 vezes maior. E aqui, quarta parte da área. Aqui ele diminuiu a área também. Então, vamos ver a letra C. Vamos fingir que a gente não sabe que é a última alternativa. Na resistência R2, se ele não falou nada do comprimento do fio, é porque o comprimento do fio vai ser o mesmo do que era antes. O material, o ρ, ele já falou que não vai mexer. E na letra C, ele está falando que a área 2 vai ser metade da área 1, ou seja, A1 sobre 2. Então, vamos lá. A resistência R2 vai ser ρ L sobre área. Então, isso vai dar o ρ2 é o mesmo que ρ1, o L2 é o mesmo que o L1, dividido por A1 sobre 2. Para dividir fração, repete a de cima, multiplica pelo inverso da de baixo. Isso aqui, ó, é R1, então R2 está dando 2 vezes R1. Então, quando a área foi reduzida à metade, a resistência dobrou. E, de novo, não é o que eu quero. Eu quero que a resistência quadruplique. Então, se eu dividir a área aqui por 4, vai subir esse 4 multiplicando e a resistência vai dar 4 vezes. Ó. Se R2 tiver o comprimento igual, o ρ igual e a área igual à quarta parte, vai dar certinho. Vamos lá, R1 vai ser, R2 vai ser ρ2 L2 sobre A1 sobre 4, que vai dar ρ1 L1, porque é igual, dividido por A1 sobre 4. Repete a de cima, multiplica pelo inverso da de baixo. Isso aqui é exatamente o R1, então isso aqui está dando 4 vezes R1. Então, agora como é que a gente fazia isso de um jeito mais rápido? Essa primeira etapa não tem jeito. Você tem que realmente ver o que vai acontecer com a resistência. Agora, a análise alternativa tem como fazer de um jeito um pouquinho mais rápido. Deixa eu apagar aqui para ganhar espaço. Vamos lá. Lembra que resistência é ρL sobre área. E agora eu vou só analisar de novo as alternativas para mostrar como faz isso de um jeito rápido. Então, ele falou que o ρ não vai mudar. Então, vamos ver o que acontece com L. Se eu multiplicar esse L por 2, eu estou multiplicando toda essa fração por 2. Então, eu estou multiplicando essa resistência por 2. E eu vi aqui, nessa parte, que eu tenho que multiplicar a resistência por 4. Que eu tenho que R2 precisa ser igual a 4R1. Então, esse aqui não serve. Metade do comprimento do fio. Quando eu aumento o L, eu aumento a resistência. Então, se eu diminuo a R, não serve, porque eu quero que a resistência aumente. Metade da área da seção do fio. Então, a nova resistência seria ρL sobre A sobre 2, que daria 2ρL sobre A. Então, aqui duplicou a resistência, metade da área não resolve a minha vida. Mas se com metade da área subir um 2 multiplicando, com a quarta parte da área vai subir um 4 multiplicando. Então, a alternativa E, só que agora a